Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao estudo da minha bagunça. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre o Estado Novo, início ao fim do Estado Novo. Se você é novo por aqui, tá caindo aqui de paraquedas, isso aqui é um estudo do livro História Concisa do Brasil. Se você tiver interesse na obra, ele está todo dividido por parte, né, por capítulos na playlist aqui no canal. Para a galera que acompanha já aqui há um tempo, até peço desculpas a vocês que eu já tenho avisado há um tempo que eu só tenho condições de gravar hoje aqui no trabalho. Só que esse último mês tem sido bem complicado, né? A demanda tá muito alta, muita coisa e tudo mais. Então eu tô aí esses aproximadamente 20 dias sem postar resumo, mas hoje deu um tempinho, deu uma brecha. Então tá dando para dar continuidade aqui ao estudo, galera. A dinâmica é muito simples, o texto que tá aí na tela para vocês é o mesmo que tá aqui na minha. Eu vou trabalhar com vocês esse texto aí de forma dinâmica, beleza? Bom, apresentações feitas. Deixa eu partir aqui pro nosso trabalho, né? No dia 10 de novembro de 37, o Getúlio ele deu o golpe. De manhã, a polícia cercou o Congresso e não deixou, né, nenhum dos deputados entrarem. De noite, o próprio Getúlio falou no rádio, né, dizendo que o país passaria a ter uma nova Constituição, que por sinal foi feita por Francisco Campos, e isso acabou, né, com a democracia. Começou a ditadura do Estado Novo. Esse golpe, gente, ele aconteceu sem muita reação popular. Os comunistas e os movimentos sociais estavam bem fracos nessa época, né? E também depois de muita repressão e também, né, as elites do país, eles acharam que o golpe era uma parada inevitável. Então, assim, simplesmente ninguém fez uma grande oposição. O Congresso ele foi fechado e o mais curioso, gente, é que assim, alguns deputados eles chegaram inclusive a apoiar o Getúlio, mesmo vendo colegas, né, de partido sendo presos, né? Muita gente preferiu ficar do lado do sistema, do lado do poder. Já os integralistas, que era aquela galera com aspirações mais fascistas, eles apoiaram o golpe no começo, né, achando que eles iam ganhar mais espaço no governo. Só que quando eles perceberam que o Getúlio não ia dar para eles o nível de poder que eles queriam, eles romperam com o governo, né? E isso aí levou a uma tentativa também de derrubar o próprio governo em maio de 38, só que acabou sendo assim duramente reprimida, né? Só para variar um pouco, com bastante prisão e também violência. Galera, o Estado Novo aprofundou algumas coisas que já vinham acontecendo desde 1930, principalmente, gente, a concentração de poder nas mãos do governo federal. Os estados eles perderam autonomia, né? Passaram a ser governados por interventores que foram escolhidos pelo próprio Vargas, né? Muitos deles, inclusive, eram militares ou pessoas diretamente ligadas às elites locais. Na política, o Congresso ele foi fechado, falei ainda há pouco, né? Então, assim, não existia mais debate entre os deputados. Em vez disso, os interesses da sociedade passaram a aparecer, gente, dentro do próprio Estado, em órgãos técnicos, como, por exemplo, conselhos também e ministérios, tudo que era controlado pelo governo. O povo ele não decidia mais pelos representantes que eram eleitos. Na parte econômica e social, gente, o governo ele formou uma aliança entre três grupos, se liga só. A burocracia civil, os militares e a burguesia industrial. Anota aí que é importante. O objetivo era industrializar o Brasil, só que assim, sem permitir grandes conflitos sociais, como por exemplo greves, né, ou aqueles movimentos populares mais fortes. Depois de 33, essa parceria ficou mais intensa, mas também surgiram, gente, discussões internas junto com essa parceria. Havia diferenças sobre quanto o Estado deveria intervir na economia e, gente, até que ponto o Brasil deveria aceitar capital estrangeiro. Mesmo assim, todo mundo concordava que era preciso proteger e também fortalecer a indústria nacional. Na economia, depois de 37, o foco passou a ser produzir no Brasil o que antes era importado, né? A substituição das importações. Isso aconteceu porque o país estava com problemas para poder pagar as importações
E também por causa, gente, da Segunda Guerra, que assim, dificultou pra caramba o comércio com o exterior. Com isso aí, o governo ele decidiu investir mais pesado na indústria de base, né? Principalmente na siderurgia, produção de aço. Esse setor, gente, ele acabou virando prioridade total. Daí surgiram, anota aí, ó, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Usina de Volta Redonda, né? Essas duas, elas foram criadas, inclusive, com dinheiro e com apoio dos Estados Unidos a partir de 1940. O petróleo, galera, ele ficou em segundo plano nessa época, né? Nos anos 30, ele não era visto assim como uma parada urgente, né? Estratégica. A importância do petróleo só ficou mais evidente mais tarde, principalmente nas décadas seguintes. Falei da questão do petróleo, dele ganhar importância nas décadas seguintes, só que eu me equivoquei com a parada, gente. Na real, ele começou a ter mais visão, mais visibilidade aqui no Brasil a partir, gente, de 1935. Fala aqui no resumo, né? Alguns industriais brasileiros eles começaram a realmente se interessar por ter refinarias de petróleo no Brasil. Consequentemente, isso aí chamou a atenção, gente, de empresas estrangeiras. Eu separei algumas aqui para vocês. Ó, a Standard em 36, depois veio a Texaco, a Atlantic Refining e a Anglo-Mexican, né? Essas aí em 38, né? Todas querendo atuar aqui no Brasil. Essa movimentação levou o governo a tomar uma decisão que foi importante pra caramba, né? Anota aí. Foi em abril de 38, saiu o decreto-lei que nacionalizou a refinação do petróleo, né? Isso aí quer dizer assim que as refinarias elas só podiam funcionar se o capital, a direção e também a administração fosse tudo feito por brasileiros. Acho que deu para entender. Só que assim, não virou um monopólio do Estado, não. As empresas privadas elas continuaram existindo, né? Desde que elas fossem nacionais. Também foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, né? O CNP. Entre 38 e 43, quem mandava no CNP eram os militares do Exército, né? Liderados pelo general Horta Barbosa. Legal anotar, né? Eles defendiam mais controle estatal sobre o setor, né? Só uma leve observação. O problema é que, assim, tentar criar grandes refinarias estatais não estava dando certo, né? Elas enfrentaram resistência das empresas privadas, também dos ministros do governo, gente, e por incrível que pareça, até do próprio Getúlio, né? Ele não quis bancar esse confronto. Com isso, o Horta Barbosa, o cara que eu falei que mandava na CNP, ele saiu em 43 e os interesses privados, gente, voltaram a dominar o setor, né? Mesmo sem grandes resultados imediatos, essa experiência ela foi importante pra caramba, gente. Virou assim uma espécie de ensaio geral do que anos depois ajudou a justificar e também a inspirar, gente, a criação da Petrobras, né? Que em outubro de 53 foi criada e aí pra frente só deu a gente, né? Na área financeira, o Estado Novo ele seguiu uma linha mais conservadora, né? A parte financeira era comandada pelo ministro da Fazenda Sousa Costa. Mesmo assim, gente, a crise econômica era uma parada tão grande nessa época que o governo ele teve que tomar medidas assim mais fora do comum para poder tentar conter a crise, né? Logo depois do golpe de 37, o Getúlio ele suspendeu o pagamento da dívida externa. Logo de cara, ele falou, pô, não dá para pagar naquele momento, né? O Brasil estava quebradaço. O governo ele também passou a controlar totalmente, gente, a venda de dólares e de outras moedas estrangeiras e também criou impostos sobre as operações de câmbio, né? Tudo isso para poder tentar resolver o rombo, gente, que ficou nas contas externas daqui do Brasil. Em 40, mesmo com a oposição de alguns militares, né? Esses caras aí que tinham medo de que pagar a dívida externa reduzisse o dinheiro para os investimentos aqui dentro. O governo ele acabou retomando o pagamento, né? Depois de fazer acordo com os credores internacionais. Também na política trabalhista, o Estado Novo ele reforçou as práticas que já haviam desde 1930, né, que eram inspiradas no modelo, gente, fascista italiano. Vou falar sobre isso, tá? Da Carta del Lavoro. Ah, o modelo trabalhista é fascista? Não, gente, não. O
modelo trabalhista implantado pelo Estado Novo foi inspirado, foca bem, no modelo fascista italiano da Carta del Lavoro. Se vocês conseguirem dar uma lida nessa carta, espetacular, né? Separei os pontos aqui importantes, né? Proibição de greves, forte controle do Estado sobre os sindicatos e também, em julho de 1940, a criação, gente, do imposto sindical. Esse imposto aí, ele basicamente garantia um dinheiro fixo para os sindicatos, né? Só que também, da mesma forma que garantia essa renda fixa, né? Essa grana fixa para os sindicatos, ajudou também a surgir o famoso pelego na época, né? O que é o pelego? O líder sindical, ele, por receber essa grana, ele se tornou mais preocupado em agradar o governo do que em defender os trabalhadores do sindicato. É isso. Bom, o governo ele segurou as contas, né? Fez os ajustes por conta da crise e no mundo do trabalho deu direitos aos trabalhadores, só que em troca, né, colocou os sindicatos ali sob rédea curta. Falar um pouquinho agora sobre a CLT, gente, a consolidação das leis do trabalho foi criada em junho de 43 e também a Justiça do Trabalho. Então, essa aí já existia desde 39. Esses dois aí fizeram o Estado entrar de vez nas relações entre os patrões e os trabalhadores, né? Como assim? Era basicamente o governo que regulava os salários, os direitos e também os conflitos entre patrões e trabalhadores. Tudo passava pelo governo. O salário mínimo foi criado em maio de 40, né? Ele foi realmente um avanço bastante importante no começo. Só que assim, com o passar do tempo, o salário mínimo foi perdendo valor, né? Não acompanhou o custo de vida. O governo também ele trabalhou forte na imagem do Getúlio, gente, como o pai dos pobres, né? O grande protetor dos trabalhadores. Isso aí foi feito, gente, através de cerimônias públicas, né? Também discursos, teve o uso pesado do rádio, que era o principal veículo de comunicação na época, né? Também teve muita propaganda oficial, tudo controlado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Vocês vão ouvir falar muito dessa sigla, se já não viram falar. O DIP também foi criado em 39. Só que assim, não era só propaganda positiva, o regime também ele censurava as críticas, né, e perseguia os opositores, também espalhava a sua própria versão da história do Brasil, né? Nessa versão, o Estado Novo ele aparecia assim, gente, como uma continuação natural da Revolução de 30, né, como uma espécie de grande responsável por toda a modernização do país. Também nesse clima aí, gente, vieram reformas administrativas feitas pelo DASP, que é outra sigla que vocês vão ouvir bastante, né? Que foi criado em 38. A ideia, gente, basicamente era organizar e também profissionalizar o serviço público, né? Com a missão de deixar o Estado mais eficiente. Só que assim, na real, os cargos mais importantes, eles continuavam dependendo da vontade do Getúlio, gente. Crise econômica mundial abalou pra caramba o poder da Inglaterra, que assim, até então mandava basicamente no comércio internacional. Com isso, gente, se abriu espaço para a ascensão dos Estados Unidos, principalmente depois que as políticas do Roosevelt começaram a funcionar e a economia americana começou a se recuperar. Deem uma olhada nas políticas de Roosevelt. A Alemanha nazista, a partir de 1933, também entrou na disputa por espaço, né, econômico no cenário internacional, tentando ampliar, né, o seu comércio, a sua influência de modo geral, né. Diante disso aí, né, desse jogo entre as grandes potências, o governo brasileiro ele foi assim, muito pragmático, ele não se prendeu a um lado só não. Ele negociava, né, com quem oferecia mais vantagens, né? Usava inclusive a rivalidade entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha a seu favor. Eram jogadas muito perigosas, inclusive. Entre 34 e 40, a Alemanha aumentou pra caramba a presença dela aqui no comércio brasileiro, né? Virou uma grande compradora de algodão brasileiro e também uma fornecedora de produtos industriais, né? Isso aí ajudou, inclusive, o Brasil também a se industrializar. O problema, gente, é que assim, o modelo alemão ele tinha certos limites. O comércio era feito com a moeda deles, né?
que assim não podia ser convertida livremente, né? E sob o controle rígido entre os dois países, né? Isso aí gerou desconfiança, também resistência aqui dentro do Brasil. Com as potências brigando por espaço, o Brasil ele jogou com inteligência, né? Aproveitou essa concorrência, só que assim, nem todas as propostas eram tão vantajosas a longo prazo aqui pra gente. Quando a Alemanha começou a ganhar espaço aqui, os Estados Unidos eles reagiram, só que reagiram com um certo cuidado. Eles misturaram, gente, pressão econômica com diplomacia, assim, tentando não forçar demais a situação. A ideia era não empurrar o Brasil para o lado alemão e nem estimular um nacionalismo radical aqui dentro. Dentro do governo brasileiro não tinha muito consenso, né? Tinha gente que puxava para lados diferentes, gente. Se liga só, o Oswaldo Aranha e o Valentim Bolsas, eles defendiam uma aproximação maior com os Estados Unidos. Já a cúpula militar, né? Eurico Gaspar Dutra, Góes Monteiro, né? Eles viam a Alemanha com simpatia, gente, principalmente pelo modelo militar autoritário dos alemães, né? Mesmo depois do golpe de 37, o Brasil ele manteve essa política externa, né? Negociando com vários lados ao mesmo tempo. Acabei de falar sobre isso, né? Tem um exemplo aqui no resumo, né, que fala do contrato militar com a empresa alemã Krupp, que foi assinado em 38, né? Legal, dá uma olhada. Só que assim, mesmo com isso tudo, gente, veio uma contradição muito forte aqui. No mesmo ano que o Brasil assinou esse contrato militar com a Krupp, o Estado Novo passou a reprimir o integralismo, né, que eram grupos nazistas no sul do Brasil. O governo ele chegou a prender, inclusive, um agente alemão, né, até expulsar o embaixador da Alemanha daqui. E isso, obviamente, criou uma tensão diplomática entre Brasil e Alemanha. O Brasil, como já falei, ele jogava assim, vários tabuleiros ao mesmo tempo, né, negociava com a Alemanha, se aproximava dos Estados Unidos, né, tinha divisões internas, né, ao mesmo tempo reprimia os movimentos ligados ao nazismo. Todo esse jogo, gente, era para poder manter o controle interno em margem dessas manobras do cenário internacional. Era realmente jogadas muito perigosas feitas pelo senhor Getúlio Vargas. A Segunda Guerra mudou completamente a política externa dentro do Brasil. Tranquilão, pode usar. Com a guerra, o bloqueio naval inglês praticamente acabou, gente, com o comércio da Alemanha dentro da América Latina. Os Estados Unidos passaram, gente, a ter também um peso muito grande, principalmente por conta da importância estratégica, né, no Nordeste brasileiro, gente, que servia assim como um ponto-chave ali no Atlântico. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em dezembro de 41, o Brasil ele começou a se alinhar cada vez mais com eles, né? Dentro da ideia do pan-americanismo, né? Ou seja, os países das Américas Unidos, né? Em janeiro de 42, o Brasil rompeu com os países do eixo e em maio assinou um acordo político, né, militar secreto com os americanos. A virada definitiva, gente, veio em agosto de 42, entre os dias 5 e 17, gente, onde submarinos alemães afundaram 5 navios brasileiros, né? Isso aí simplesmente chocou a população, ficou impossível ficar neutro depois disso, né? Pouco tempo depois, o Brasil entrou oficialmente na guerra, né? Esse alinhamento ficou completo quando a gente mandou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para Europa em junho de 44, né? Os soldados brasileiros lutaram na Itália até maio de 45, né? Essa nossa participação na Segunda Guerra teve um efeito grande também dentro do Brasil, gente. A participação nossa na guerra empolgou a população e também criou uma contradição que assim foi vital. O que aconteceu? Como a gente ia lutar contra o fascismo lá fora e manter uma ditadura aqui dentro? Não tinha como. Tudo isso, gente, ajudou a aumentar pra caramba a pressão pela democratização
de novo, né, isso aí acelerou o fim do Estado Novo. A guerra basicamente empurrou o Brasil para o lado dos Estados Unidos, né, levou o país ao combate direto e acabou enfraquecendo, gente, a própria ditadura do Getúlio aqui no país. Galera, vamos falar um pouquinho sobre o fim do Estado Novo, gente. O Estado Novo, assim, ele foi pensado para ser um regime autoritário, forte, que modernizaria o país, né, ficaria no poder muito tempo. Só que assim, na real, o Estado Novo, gente, ele durou menos de 8 anos. E o principal motivo foi a Segunda Guerra, né, que mudou totalmente o cenário internacional. O Brasil estava lutando ao lado das democracias contra o fascismo. Só que continuava sendo uma ditadura internamente. Eu acabei de falar sobre isso. E essa contradição, como eu acabei de falar também, né, ficou cada vez mais evidente, fortaleceu a oposição ao regime e foi basicamente o ponto vital para o fim do Estado Novo. Dentro do próprio governo, gente, começou a surgir rachaduras, né, mais intensas, né? Oswaldo Aranha, ele defendia a abertura da democracia. Também teve o afastamento do general Góes Monteiro, né, que mostrava que o regime estava perdendo as suas principais bases de sustentação, gente, que assim, dificilmente ele sobreviveria a um novo contexto pós-guerra. A partir de 43, os estudantes começaram a se mobilizar mais, né, principalmente com a criação, gente, da UNE. Deem uma olhada nisso aí, né? Teve protestos, muitos deles, obviamente, reprimidos com violência, né? Isso aí aumentou, inclusive, o desgaste político com o governo. Com a pressão aumentando, sim, de tudo quanto é que é lado, o Getúlio prometeu que haveriam eleições depois do fim da guerra, né? Para dar um sinal disso, em fevereiro de 45, ele criou, gente, o Ato Adicional à Constituição de 1937, que abriu o caminho legal para a redemocratização aqui dentro do Brasil. Nesse processo aí, gente, surgiram novos partidos políticos. Anota aí, a UNB, que vinha da oposição liberal ao Vargas, né? O PSD, que foi formado a partir da própria máquina do Estado, com políticos ligados ao governo, e o PTB, né, que foi criado para poder organizar também e mobilizar os trabalhadores, né, sob a liderança do próprio Getúlio. Enquanto o UNB lançou o Eduardo Gomes como candidato à presidência, né, e o PSD lançou o Eurico Gaspar Dutra, já falar Eduardo Gaspar Dutra, não, Eurico Gaspar Dutra. O Vargas, ele mudou de estratégia, gente. Em vez de apoiar alguém, ele passou a buscar apoio diretamente das massas populares, gente. Para isso, ele contou, gente, com o Ministério do Trabalho, também com os sindicatos oficiais e até mesmo com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Os comunistas, né, seguindo orientações internacionais, eles passaram a defender e a apoiar o Getúlio, né, por ver ele como um governo antifascista, apesar de autoritário, né? Várias contradições, né? Nesse clima aqui começaram a crescer as greves operárias, né? Isso aí mostrou que os trabalhadores eles estavam mais mobilizados também, né? Surgiu a campanha queremista, que defendia queremos Getúlio, permanência do Vargas no poder, e a convocação, gente, de uma nova Assembleia Constituinte. A radicalização do clima político no fim do Estado Novo, galera, começou a assustar a gente pra caramba, né? Setores liberais, partidos militares, até mesmo o governo dos Estados Unidos ficou assustado. O medo basicamente era que o getulismo ele seguisse um caminho parecido com o peronismo na Argentina. Deem uma olhada firme sobre o peronismo na Argentina. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? O peronismo estava crescendo pra caramba, né? Também apostava muito forte na mobilização das massas, né? Tava rolando uma parada similar ali, ou pelo menos tentativa de uma similaridade, né? A queda do Getúlio aconteceu de vez em outubro de 45, por conta de uma crise interna, né? O estopim foi quando ele nomeou o Benjamin Vargas, né? Seu próprio irmão, para poder chefiar a polícia do Distrito Federal. E isso foi visto, gente, como uma espécie de provocação e concentração excessiva
de poder, né? O general Góes Monteiro então mobilizou as tropas contra o governo, e sem apoio suficiente, né, nem dos militares, nem das elites, o Getúlio ele foi obrigado a renunciar. Ele saiu do poder, voltou para São Borja, no Rio Grande do Sul, sem ser exilado, né? A volta da democracia aconteceu, né, só que sob o comando dos militares. Por isso, assim, não foi uma quebra total com o regime militar, foi mais uma mudança de rumo do que uma revolução, né? Muitas estruturas políticas e também instituições criadas desde 1930, elas continuaram existindo e também exercendo influência aqui no Brasil. Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre o quadro socioeconômico do Estado Novo. Então, entre 1920 e 1940, a população do Brasil cresceu pra caramba, passou, gente, de 30,6 milhões para 41,1 milhões de pessoas. Foi um crescimento muito grande em só 20 anos, né? Esse crescimento ele manteve um equilíbrio entre homens e mulheres, né? O país continuou sendo considerado um país bem jovem, gente. Para vocês terem uma ideia, em torno de 54% da população tinha menos de 20 anos, né? Nesses dois momentos. Em 40, a população estava mal distribuída por questões de território. A maior parte vivia no Nordeste, gente, 32,1% da população, e no Centro-Sul, 26,2%, né? Já no Norte tinham pouquíssimas pessoas, galera. Somente 3,5% aproximadamente, né, da população ocupava a região norte do país, que ainda era muito desigual. A imigração internacional caiu pra caramba também. Isso aconteceu por conta da crise de 29, né, que reduziu o fluxo de imigrantes, e também por conta das cotas impostas pela Constituição de 34, que limitavam a entrada de estrangeiros aqui. Enquanto a imigração de fora diminuía, gente, as migrações internas aumentaram. Muitos brasileiros eles passaram a se deslocar dentro daqui do próprio Brasil, principalmente, gente, em direção ao sul e ao centro-sul, onde tinham mais oportunidades de trabalho. O norte perdeu população, principalmente por conta da crise da borracha, que derrubou a economia da região, né? Já o Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, e a partir de 33, São Paulo também, eles viraram os grandes polos de atração, gente, puxados pela industrialização e também pelo fato de que, com menos imigrantes estrangeiros chegando, as fábricas passaram a empregar mais trabalhadores brasileiros. O Brasil cresceu, continuou sendo um país jovem, né? Recebeu menos imigrantes de fora e viu a população, né, se mover cada vez mais entre as regiões, principalmente as mais industrializadas. A partir dali, 29 e 30, o Brasil ele começou a produzir mais coisas aqui dentro em vez de importar. Isso aconteceu porque o comércio internacional, gente, ficou difícil pra caramba por conta da crise, né? Também falei disso com vocês, por conta da Segunda Guerra também, e porque, gente, o país ele já tinha fábricas paradas, né? Ou fábricas funcionando abaixo do limite, principalmente no setor têxtil. Entre 20 e 40 também a indústria cresceu pra caramba. Antes, a agricultura dominava a economia, gente, com um absurdo de 79% da produção total. Sim, absurdo. Só que também caiu absurdamente, né? Caiu para 57%, já que a indústria que tinha só 21% quase que dobrou, galera. Chegou a 43%, ou seja, o Brasil ele começou realmente a deixar de ser um país somente agrícola e se transformar num país mais industrial. No campo, o café ele entrou em crise, né? Isso aí forçou o país a diversificar a produção. O grande destaque, gente, foi o algodão. Teve participação grande das exportações, pulou de 2,1% no fim dos anos 20 para 18,6% na segunda metade de 1930. Foi um salto gigante, né? Enquanto isso, o café perdeu espaço, gente. Ó, 71,7% para 41,7% das exportações nesse mesmo recorte. Foi uma senhora porrada.
Também teve o aumento da produção de alimentos para o mercado interno, né? Arroz, feijão, carne, açúcar, mandioca, milho, trigo. Também, entre 39 e 43, esses produtos, gente, já representavam quase que metade do valor das lavouras de forma geral. A crise acabou empurrando, né, o Brasil para poder produzir mais dentro, né? A indústria, consequentemente, cresceu rápido. Café perdeu aquele domínio absoluto que tinha, e a agricultura ficou mais variada, né? Mais voltada para poder alimentar o próprio brasileiro, gente. O Brasil também cresceu em questões de indústria entre 33 e 39, né? Que foi um período de expansão considerado muito forte. Já entre 39 e 45, gente, esse crescimento desacelerou, principalmente por conta de quê? Da Segunda Guerra, gente. A guerra dificultou pra caramba a importação de máquinas, de novos equipamentos, né? Então, assim, muitas fábricas ficaram usando tecnologia que era considerada ultrapassada, tecnologia velha, né? Mesmo assim, esse período ele foi importante porque ele consolidou as bases, gente, da industrialização que cresceriam depois. Esse período consolidou, foquem, a base da industrialização que iria crescer depois. As chamadas indústrias básicas, gente, ó, metalurgia, mecânica, material elétrico, também transporte, elas ganharam bastante espaço na economia. Já indústrias tradicionais, né, alimentos e têxteis, né, falando do panorama geral, perderam, né, esse peso relativo, só que ainda continuaram sendo a maioria, apesar de tudo, né. Outro destaque, gente, foi o crescimento das áreas de química e de farmacêutica, né, que triplicaram de importância entre 19 e 39, né, mostrando também uma indústria mais diversificada, né, mais moderna aqui dentro do Brasil. No campo da educação teve avanço, gente, só que ainda com bastante problemas, né, como sempre. O analfabetismo caiu, importante, né, entre pessoas com 15 anos ou mais, de quase 70% das pessoas em 1920, caiu para 56,2% em 1940. Não é um número pequeno, né? Não é um número pequeno. Mas você imaginar que cerca de 70% de uma população era analfabeta é uma coisa absurda, né? Ainda continua sendo mais do que a metade, 56,2%, mas teve uma queda significativa aí. Também aumentou a escolarização básica, gente. O ensino superior também cresceu. Entre 29 e 39, o número de alunos nas universidades aumentou, gente, cerca de 60%. É muito importante isso. Indústria, consequentemente, acabou crescendo, acabou ficando mais complexa, né? Desenvolvendo outras áreas. A guerra freou o ritmo, né, desse crescimento, só que ajudou a firmar as bases, né, para o futuro da industrialização. A educação teve ali pouquinhos avanços, né? Ainda longe do ideal, mas também em movimento. Assim, meu povo, eu fecho esse vídeo, o resumo sobre o Estado Novo. Se você está curtindo, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando, se inscreve aqui no canal, que eu sempre estou postando resumo de conteúdo acadêmico. Se você tem um ponto de vista diferente do autor, diferente da obra, ou que complemente, pô, deixa aí o artigo, o livro, o recorte, seja lá o que for, que eu dou uma olhada e a gente troca uma ideia, cara. Todo mundo sai ganhando, todo mundo estuda junto e assim vamos caminhando, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, beijo no coração, bons estudos. Fui!